Oi, tudo na paz? Muito, mas muito bem-vindo mesmo. Você que sempre tem nos acompanhado aqui todas as sextas-feiras no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos sempre trazer à luz da Sagrada Escritura uma palavra que sirva para nossa edificação, como alicerce da nossa fé. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E o tema que iremos discorrer nesse vídeo é o seguinte: no princípio, Hashem, o eu sou. Queridos, Deus é um conceito de ser supremo presente em diversas religiões no mundo, quer sejam monoteístas, enoteístas ou politeístas, que são a mesma coisa, onde, além de crer em Deus, eles creem em outras divindades, por isso que usam esses títulos aí. Para essas religiões, eles creem em Deus sendo geralmente definido como Espírito Infinito, ou Espírito Eterno, ou Criador, ou Preservador, Arquiteto do Universo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. Outros disseram Elias, mas outros, dos profetas, disseram eles. Novamente Jesus perguntou aos seus discípulos: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E então Pedro tomou a frente e respondendo disse: tu és o Cristo, o ungido do Deus vivo. Mas, queridos, aquela pergunta que Jesus direcionou para eles, hoje direciona para nós. Quem de fato é Deus para nós? Quem de fato é Deus para você? Agora eu te convido a juntos respondermos esta pergunta através desse estudo que agora prestamos. Então, quem é Deus para você? Esse é o nosso assunto agora. Continue ligados. Antes, eu gostaria de te convidar, se você ainda não faz parte desse canal, peço que faça a sua inscrição e também você pode já deixar aí o seu joinha. Isso nos ajuda por demais. Deixa aí o seu joinha bem rapidinho, clicou aí, tá tudo legal. E você pode até compartilhar esse vídeo nos seus grupos. Você está no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Amados, antes de entrarmos neste assunto lindo e maravilhoso, que ao mesmo tempo é de temor e é tremendo esse assunto, porque vamos falar da pessoa do ser Deus. Quero aqui abrir um parêntese sobre o ministério de pastores e líderes. Como também eu exerço esse ministério do pastorado, fiz teologia, isso também vai servir para mim. Olha, quando se refere a nós, pastores, teólogos, dentro do estudo geral da Bíblia, eu me refiro dentro da hermenêutica, nós podemos cair em dois graves erros no que diz respeito à Bíblia Sagrada. Primeiro erro é achar que sabemos tudo sobre Deus. Mas isso, queridos, é impossível. Achar que conhece Deus por completo, sustentar isso pelo seu título de teologia, um estudo que você fez, foi porque você leu toda a Bíblia, estudou toda a Bíblia, acha que conhece tudo sobre Deus, isso é impossível. É como diz certo ditado: só os tolos dizem que sabem de tudo, porém os sábios aprendem algo novo todo dia. Então, como pastores, como teólogos, sejamos mais sábios.
Esse é o primeiro erro, é achar que sabemos de tudo. O segundo erro é usar a Escritura Sagrada somente de forma profissional. Usar a Bíblia apenas como um instrumento de trabalho. É quando ele ler a Bíblia, mas não mais com amor e devoção, e sim apenas como uma matéria, como uma ferramenta. É quando se conhece tanto a Bíblia que quando você abre ela para ler, ela se torna apenas uma fonte de pesquisa mecânica e teórica, apenas uma fonte de conhecimento. Pois bem, queridos, estes são dois graves riscos que podem atingir um teólogo, um pregador. Que possamos nos atentar mais a isso, ter cuidado, quanto a isso, ok? Então eu fecho aqui nosso parênteses e nós vamos a partir de agora entrar em nosso assunto, o título do vídeo propriamente dito, ok? No princípio, Hashem, o eu sou, o Deus vivo, nosso Redentor, Criador, Rei. Mas quem de fato é Deus para você hoje? Você consegue responder essa pergunta? Você consegue entender o ser divino? Para você agora, qual é o único Deus verdadeiro? Quem é esse que arquitetou o universo, criou os céus, criou a terra, criou o ser humano? O nome desse Deus no hebraico é Yahweh, que é conhecido como o tetragrama. Depois foi conhecido como o Hashem. Então foi surgindo uma após outras supostas transliterações para a nossa língua portuguesa, para outras línguas, as quais muitos hoje chamam o nome do Yahweh, o tetragrama, como o Jeová. Alguns outros títulos muitos chamam de Javé ou Jefté, ou até mesmo Yehová, ou Javé. Mas tudo isso vem do principal nome de Deus, esse nome onde foi pronunciado pela primeira vez, de Deus para Moisés diante da sarça ardente. A primeira vez que foi pronunciado foi ali, e ali o Yahweh é o tetragrama, que designado por 4 consoantes que compõem o nome de Deus em hebraico. Conforme a sua pronúncia, não é muito certa, é um meio que incerta hoje para nós, porque se perdeu a pronúncia ao longo do tempo. Mas o que mais se aproxima dessa pronúncia é o Yahweh. Lendo da direita para a esquerda, as letras que compõem o tetragrama, as 4 letras, da direita para a esquerda, a primeira letra é Yod, a segunda é Ré, a terceira Vav e a quarta Ré. Essas letras juntas que você está vendo aí na tela, elas transliteradas, elas formam o tetragrama, o tetragrama o qual pronunciamos Yahweh. Essas são as 4 letras que são popularmente conhecidas no meio acadêmico como o tetragrama, o nome de Deus. Mas para entender tudo isso, querido, desde o início eu te convido a ouvir mais sobre esse assunto ao pé da letra, desde o comecinho, toda a história, dentro da Bíblia, fora da Bíblia. Nós temos aqui no canal um vídeo intitulado Tetragrama, o nome de Deus. Se você, caro ouvinte, quer entender mais, se aprofundar mais nesse assunto, então eu te oriento, assista esse vídeo aqui no canal e você vai saber a origem do nome de Deus, desde quando ele pronunciou a Moisés até nos dias de hoje e porque tem tantos títulos para Deus. Aí você vai entender toda essa história, ok? Consulte aqui no canal Tetragrama, o nome de Deus. Pois bem, do grego o nome de Deus, Kyrios, o nome que significa Senhor, Lord ou Mestre. Ele é utilizado como sinônimo de Deus e ao mesmo tempo para Jesus também entre os cristãos gregos. Yahvé se tornou o nome pessoal de Deus, tão intimamente identificado como o seu ser, que muitos judeus ortodoxos se recusam a pronunciá-lo.
Então, o Yahvé era um nome mais respeitado ali, tinha mais temor à sua pronúncia. E por causa desse temor, por causa desse respeito sagrado em pronunciar o nome de Deus, foi surgindo outros títulos, né? Como, por exemplo, passaram a pronunciar a palavra Hashem, né? Hashem para nós hoje significa o nome. Foi por isso que eu sugeri esse título aí para o vídeo de hoje. No princípio, a Hashem, o eu sou. No princípio, o nome de Deus, o eu sou. Eu sou aquele que sou, né? A Hashem. Ainda, queridos, devido ao grande respeito que o povo judeu tinha em pronunciar esse nome aí, eles também passaram a usar outros títulos, tudo com respeito e pensando e se baseando e respeitando o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Entre eles, um dizia: não tomai o nome de Deus em vão. Aí esse respeito em não pronunciar o nome de Deus constantemente. Se você assistir o vídeo aí, Tetagrama, o nome de Deus, você vai entender, né, por que Yahweh, a pronúncia do Tetagrama, não é tão certa, porque foi se perdendo a pronúncia devido a esse cuidado que eles tinham de não estar dizendo o nome de Deus toda hora. Então, ao longo do tempo, a pronúncia foi se perdendo aí. Eles também passaram a usar o título para Deus Adonai. Talvez você já tenha conhecido, é mais comum esse nome. Adonai entre os hebreus significa Senhor, né? Meu Senhor. Tudo isso eles usavam para guardar a santidade desse nome, né? Temor e respeito no nome de Deus. Onde hoje, tão triste, né? Usam com piadas, com brincadeiras, usam de forma vulgar o nome do nosso Senhor. E os antigos tinham esse temor, esse respeito, esse cuidado que hoje se perdeu. Resta a nós cristãos autênticos, lavados pelo sangue de Jesus, resgatar o respeito ao nome de Deus, né? Infelizmente, até entre cristãos, tantas piadas aí com o nome do nosso Senhor, que é sagrado. Então, queridos, as Escrituras não deixam dúvida acerca de quem é esse Deus verdadeiro. Quando nós abrimos a Bíblia, logo na primeira frase do livro, temos uma grande declaração acerca do nosso Deus verdadeiro. Gênesis capítulo 1, versículo 1, lá está escrito: no princípio Deus, né, Yahweh, criou o céu e a terra. Esse versículo bíblico, que serve de introdução à narrativa de toda a Sagrada Escritura, não apenas revela o único Deus verdadeiro, mas também informa quais são suas obras. Que ele é o único, que ele é o único criador, que ele é o sustentador de tudo, o mantenedor de tudo e de todos. Esse nome vai expressar e vai revelar muita coisa. Foi o verdadeiro e único Deus eterno que criou todas as coisas, como a própria Bíblia diz, desde o princípio. Antes mesmo de tudo existir, quando era sem forma, vazia, nada havia, do nada ele fez tudo. Agora preste atenção, queridos, pois tudo que iremos falar agora foi o próprio Deus que se deixou revelar através das Sagradas Escrituras. Tudo que iremos discorrer da agora em diante é o que está na Bíblia Sagrada. E é nesta Bíblia Sagrada, um livro que Deus escreveu para se comunicar numa linguagem humana conosco, é nessa Bíblia Sagrada que ele revela a nós um pouco dele, né? O que sabemos de Deus é o pouco que ele deixou revelar, e essa revelação se chama a Bíblia Sagrada. E nessa Bíblia Sagrada, o livro que Deus escreveu para nós, lá ele diz, e nós entendemos que ele é um ser inominável, que quer dizer, não cabe quantos nomes se pode dar a ele, quantos títulos se apregoam à pessoa de Deus. Do tetragrama para cá, quantos títulos são direcionados a Deus? Ele é inominável. Ele também é
indescritível. Não podemos descrevê-los, nós somos limitados, a nossa mente é pequena demais para alcançar a grandeza de quem criou essa mente pequena. Ele é também misterioso. Mistério é o nosso Deus. A nossa mente não consegue desvendar o mistério da grandeza, da profundidade do conhecimento de Deus. Ele também é um ser transcendente, que excede os limites normais, que transcende a natureza física das coisas, porque ele é além da criação. Ele fez a criação, ele está além dessa criação, ele é transcendente. A Bíblia diz também que ele é um Deus eminente, porque ele está diretamente ligado à criação. Ele criou, ele está ligado à criação, ele está dentro dessa criação. E além dele estar dentro dessa criação, Deus é um ser providente. Por que ele é providente? Porque ele não abandona o universo que ele criou. Ele providencia meios, ele está ali assistindo, né? Ele está mantendo, ele está cuidando, ele está observando, né? Ele providencia meios para a existência. Ele é um ser providente. A Bíblia continua dizendo que ele também é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal, porque ele possui personalidade, ele possui consciência de si mesmo, ele tem sensibilidade, porque ele ama, ele se ira, né? No ato do Calvário foi o maior exemplo, o único grande maior exemplo em toda a terra, o ato de amor por nós, né? Se chama ali o Calvário. Apesar da cruz ter sido alvo também, mas o inferno é a mais pura manifestação da ira de Deus. Apesar da cruz também ter sido, o inferno é a manifestação eterna da ira de Deus. A Bíblia continua dizendo que Deus possui também vontade própria, né? É a sua capacidade de escolha. Por exemplo, ele não precisava criar o mundo, né? Por quê? Porque ele não precisava criar o mundo? Porque ele não se sente sozinho, ele é completo, onisciente, né? Ele é absoluto, ele é onipotente. Além desses atributos que estou citando, ele possui outros atributos, como por exemplo onipresença, onipotência. Um outro atributo pouco usado pelos pregadores, a ira divina. Atributos que a Bíblia descreve que Deus possui dentro da sua vontade própria. A Bíblia continua dizendo que Deus também é atemporal. Ele está aquém do tempo. Ele não está movido pelo tempo. Ele está fora desse tempo. Nós somos escravos do relógio. Nós estamos dentro do tempo. Isso determina em nós o breve sopro da vida aqui na terra, né? Que chegamos a 70 anos, ou se passar disso, 80, 90, 100, é canseira e enfado, porque somos escravos do tempo. Porém, Deus está além do tempo, além do universo. Os nossos olhos não alcançam nem mesmo com o melhor e maior telescópio do mundo a imensidão do universo infinito. Nossos olhos não alcançam. Deus está além desse assombroso universo infinito. E é nesse incrível e gigantesco universo que ele tem o seu trono, e lá ele observa tudo e todos, porque, como eu disse antes, ele é um ser providente. Ele não teve princípio, não teve começo, jamais terá fim. Ele é o alfa, o ômega, que quer dizer a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele não aprende nada, ele sabe de tudo, ele não raciocina para saber, ele sabe. Ele em si mesmo se basta, porém ele não é em si mesmado, ou seja, ele é recolhido em si mesmo, ele não é em si mesmado. Não existe nada no mundo e nem em todo o universo, né, que se compare à sua grandeza. Nada
absolutamente nada se compara com a sua glória, com a sua maravilha, com a sua formosura. Esse Deus é tremendo, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos ama de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso, querido, que a Bíblia ordena que não façamos nada, nenhuma imagem relacionada a Ele. Por quê? Porque ninguém sabe como Ele é. Nem mesmo a imagem do Verbo encarnado, o Cristo, devemos fazer qualquer tipo de imagem para adoração, pois Deus condena, a Bíblia condena tal prática. Esse é o nosso Deus. Tudo isso que relatamos até agora é extraído da Bíblia Sagrada e é apenas o que Ele deixou revelar. Não é tudo, a nossa mente não comporta a grandeza de Deus. Por isso o risco, os dois riscos que eu citei no início do vídeo, a questão de um teólogo achar que sabe tudo de Deus, e usar a Bíblia de forma mecânica. Se falando de Tomás de Aquino, um frade italiano, cujas obras tiveram enorme influência na teologia, na filosofia e principalmente na tradição conhecida como escolástica, também é conhecido como Dr. Angelicus. Tomás de Aquino, ele é chamado de Aquino por ser uma referência ao condado de Aquino, que foi uma região, propriedade de sua família, lá nos anos 1137. Nós estamos falando isso por quê? Porque Tomás de Aquino foi o mais importante proponente clássico da teologia natural de sua época. E ele fez um comentário muito sábio a respeito de Deus. Ele disse assim: Deus é tão grande, mas tão grandioso, que a teologia fala mais do que Ele não é do que o que Ele é. Olha, querido, essas são palavras sábias de fato, porque em essência ninguém sabe tudo sobre Deus. É como está escrito em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. E as que foram reveladas está na Bíblia Sagrada. Esse é o conhecimento que Deus revelou para nós. E ainda estas que foram reveladas é apenas uma partícula infinitamente pequena do ser de Deus. A Bíblia é apenas uma partícula do que nós conhecemos de Deus. Queridos, nós falando da Bíblia Sagrada, ainda lembramos que nela Salomão relatou em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: Deus fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso quer dizer, amados, que nascemos com um vazio dentro de nós que anseia por Deus, que grita pela eternidade, que busca a salvação. Por isso que Deus se deixou revelar, mesmo que de uma forma infinitamente pequena, Ele se deixou revelar na Bíblia Sagrada. E é nela, na Bíblia, que Ele se mostrou a nós. Ele se deixou revelar a nós. E isso então se torna na nossa mente algo complexo, nos deixa perplexo, pois como pode ser um ser tão grande, tão incompreensível para a nossa mente? Como pode um Deus tão puro, trino, santo, precisar ser conhecido e se revelar a nós? Então, queridos, isso gera em nós um paradoxo. A nossa mente não alcança, isso tudo. O que podemos compreender no momento é que Ele se fez carne e veio habitar entre nós. Passou a morar em nossos corações, no coração de cada cristão.
e essa sua ação nos faz revelar aos outros o que ele causou em nós e o que ele é para nós. Entendeu? Isso é o que a Bíblia vive hoje. Deus usa os cristãos, imperfeitos ou não, para revelar sua graça e bondade uns para com os outros. Quem se relaciona com Deus, a sua vida se torna exemplo vivo da revelação dele às outras pessoas que estão em nossa volta. Aí nós começamos a revelar quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus tremendo, o Deus que liberta, que cura, que salva, que se revelou à humanidade. Por isso é que Deus também, ele tem um outro título, o qual a Bíblia o chama, que é como um Deus incognoscível. O que é um Deus incognoscível? Quer dizer que é impossível conhecê-lo totalmente, completamente. A nossa mente não alcança a grandeza de Deus. E o que fica pior para entender isso é que para sermos salvos nós precisamos conhecê-lo. Mas como compreender isso totalmente? Por isso, amados, que falamos antes, como podemos ter uma imagem de quem é indescritível? Como podemos descrever aquele que não se descreveu, que está acima de todos? O que não existe nada na natureza ou espaço que se compare à sua majestade, ao seu esplendor. Aí então é que a Bíblia Sagrada nos mostra o movimento de Deus. E isso, queridos, o movimento de Deus é esplendidamente lindo, impressionante demais, o movimento divino. Martinho Lutero, nos seus escritos, ele fazia uma diferença de tudo o que estamos falando agora, sobre esse assunto. Martinho, ele dizia assim em latim, que Deus é um ser obsconditus e também revelatus. Obsconditus, Martinho quis dizer, Deus o é na sua essência, onde ninguém no mundo ou fora do mundo se assemelha a ele. Ninguém pode imaginá-lo ou desenhá-lo. Não temos capacidade para tal coisa. Aí ele diz também que Deus é revelatus, quer dizer, Deus é aquele que se diminui para caber em nós, de modo que mantém a sua grandeza, a sua serenidade, a sua santidade. Interessante isso aí. E esse é o caráter de um Deus único, o qual ficou pequeno bastante para que possamos abraçá-lo, senti-lo tão perto de nós, Passou a habitar em nós. Isso é o que chamamos na teologia de o movimento de Deus. Um ser imensurável, grande, maravilhoso, que se fez pequeno para habitar entre nós, para que possamos abraçá-lo. Movimento de Deus. Deus fez isso, tornou-se menor para que a nossa pequenez pudéssemos entendê-lo, compreendê-lo. Isso que falamos agora está dentro de uma teologia judaizante. Mas se observarmos em Hebreus, no capítulo 2, versículo 7, lá está escrito assim: tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Aqui, se referindo a Jesus Cristo, pois os anjos só morrem se Deus os matar, além do mais, anjos não têm sangue. Olha o que o texto está colocando para entendermos. No plano de Deus, Jesus precisava morrer e derramar seu sangue pela humanidade. Daí o escritor usou esse comentário. Então Jesus um pouco menor do que os anjos, porque ele precisou morrer e verter o sangue. Os anjos não podiam fazer isso. Essa talvez seja a ira, o desgosto de Satanás, porque ele não poderia tomar o lugar de Cristo e fazer nada pela humanidade, porque ele é um anjo e anjo não tem sangue. E para cobrir a multidão de pecados da humanidade, o sangue precisava ser vertido sobre os nossos pecados, o sangue carmesim. E o diabo não tem sangue. Talvez seja essa uma das
raivas dele. No plano de Deus, Jesus precisava morrer e derramar seu sangue, e o fez. Mesmo entendendo, queridos, que não podemos dizer que os anjos são totalmente imortais, porque se Deus quiser, ele acabar com os anjos, não ter mais anjos, então eles não são totalmente imortais. Deus pode, se quiser, acabar com eles. E isso nós falamos não pelo nosso entendimento, mas se baseando em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. Olha o que está escrito: aquele que tem ele só a imortalidade. Pronto, aqui o começo do versículo já respondeu tudo. Só ele tem imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aqui nesse texto a Bíblia diz que somente Deus tem imortalidade. Porém, queridos, se você quiser saber mais sobre a história completa dos anjos, quem são os anjos, a sua classe, por que eles foram criados, quando eles surgiram, onde eles moram, a forma dos anjos, pois bem, nós temos aqui no canal uma série de vídeos intitulado Angelologia, a origem dos anjos. São 3 interessantíssimos estudos, os quais falamos tudo sobre os anjos. Quando eu falo tudo o que é extraído da Bíblia sobre os anjos. Ok, amados? Consulte esse também. Pois bem, voltando aqui para o Revelatus, o movimento de Deus, se formos diretamente para a teologia cristã, compreenderemos melhor o que Paulo diz sobre o que Martinho Lutero explicou na questão do movimento de Deus, o Revelatus. O apóstolo Paulo explica esse movimento divino de forma mais clara lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 8, e diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, essa explicação do apóstolo Paulo é clara, simplesmente fantástica. Ela é compreensível para nós. O termo foi fundido a partir de um hino que se encontra nesse texto. Interessante que esse texto fazia parte de um hino daquela época lá. A raiz grega aqui para esvaziou-se, a raiz grega que Paulo usou foi kenosis. Kenosis ou kenosis, que significa sair de si, deixar de ser o si mesmo, um autoesvaziamento. É se esvaziar para se encontrar no outro sem perder a identidade. Kenosis é o que Paulo usou aí. E interessante é que essa frase ela foi encontrada nessa carta de Paulo, porém essa carta de Paulo é parte de um hino que Paulo pegou. Alguns autores acham que esse hino foi escrito originalmente em aramaico. De um modo geral, há um consenso que ele era uma peça litúrgica e principalmente ali, desde o início, foi um hino cristão naquela época ali. A conclusão a que chegamos é que se trata de um hino pré-paulino, quer dizer, ele foi escrito, criado e usado antes de Paulo. Assim, dado o exposto, somos de parecer que Paulo ele se utilizou desse hino já conhecido, tanto pela comunidade de Filipos quanto por ele, para explicar esse assunto. Certamente um hino era muito usado naquela liturgia cristã primitiva. Aí a estrutura do hino pode se dar em 2 ou 3 estrofes, mas Paulo explicou muito bem. E a divisão dessas estrofes é inertemente temática, Ali pode se dividir em preexistência, em vida terrestre
e própria vida. É o que poderia se dividir dessa canção. Mas o mais importante é que Paulo, através desse texto, nos trouxe uma explicação plausível. Esse é o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus que rasgou o véu, que fundou a igreja na terra, que ligou a terra ao trono dos céus da sua glória. Esse é o Deus que servimos, o Deus verdadeiro, o Deus do verdadeiro cristão, do cristão fiel, o Deus da igreja bíblica, da igreja séria, o Deus de amor. Você pode até defender alguma outra entidade que na sua cabeça significa alguma coisa, né? Você pode até defender e gostar dessa entidade. Pode significar que sua teologia ou religião pode trazer inúmeros comentários sobre essa entidade que você defende, mas só existe um único ser, Deus, Criador do céu e da terra verdadeiro. Eu também não quero atingir a sua crença e te desmerecer, né? Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Porém, nem todos a defendem assim, creem assim. Alguns defendem outros escritos e outros nomes, como por exemplo Siddhartha Gautama, também conhecido como Sakyamuni, que significa o sábio do clã dos Shakyas. Mas talvez você o conheça, o Siddhartha Gautama, pelo seu título que é muito popular, que ele é chamado comumente como o Buda. Talvez você defenda ele como o seu título preferido, o seu Deus, né, o seu líder. Ou talvez você use um outro ídolo, né, que você acha que deve ocupar o lugar da divindade, como o Denis Hippolyte Léon Rivière, que foi um educador, um autor, tradutor francês, que fundou uma doutrina de cunho científico, filosófico, que foi estabelecida no século XIX. Hoje esse movimento, essa filosofia é chamada de Espiritismo. Eu imagino que você conheça melhor, né, o fundador do Espiritismo pelo seu pseudônimo, que é mais popularmente conhecido como Allan Kardec. Ou talvez você tenha um outro título aí para defender, ou o Brahma, que veio da origem histórica da Índia, que para eles é o Deus hindu da criação, é o Deus, a divindade da religião hindu. Para eles consideram o criador do universo, né, o criador de outros deuses. Sendo assim, queridos, costuma-se esse Deus hindu ser representado com um homem de 4 cabeças, 4 braços, sentado sobre um cisne. Veja a imagem dele aí. Mas você lembra, né, do que falamos lá no começo do estudo, que a Bíblia condena qualquer imagem, né, que possamos tentar descrever sobre uma divindade? Por quê? Porque é indescritível. Então, se você consegue descrever de uma forma tão interessante dessa daí, então é porque não é bíblico, é antibíblico. Eu não sei, amados, qual ídolo você tem endeusado na sua vida, qual santo você idolatra, protege, coloca acima do verdadeiro Deus de Davi, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: só há e sempre haverá um único Deus verdadeiro. A Bíblia é clara ao dizer que não há outro Deus além do Deus Criador do céu e da terra. No entanto, após a queda da raça humana, o homem completamente contaminado pelo pecado, ele criou para si ídolos, os quais chamou, entre aspas, de deuses, né? Em Romanos capítulo 1, versículo 23, está escrito assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Quando Deus chamou Abraão, ele o tirou de um ambiente pagão e idólatra e o fez entender que ele é o único Deus verdadeiro. E se você perceber na história, queridos, ali basicamente iniciava-se o monoteísmo judaico, que
que separa ali na questão do Antigo Testamento o povo de Israel, que é a nação escolhida do Senhor, dos demais povos pagãos. Então ali, quando Deus tirou Abraão, sai da tua terra, sai do meio de sua família toda, sai do meio desse paganismo e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu não dou a minha glória para mais ninguém, não divido ela para ninguém. Eu sou único e ponto final. Ali estava surgindo o monoteísmo judaico, né? A nação escolhida por Deus para adorar um único Deus. O primeiro dos 10 mandamentos trata exatamente sobre a singularidade da unidade de Deus. É só observarmos no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo de 2 a 17. Podemos ler também como base Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 a 21. Outro texto bíblico que fala sobre o único Deus verdadeiro é Deuteronômio capítulo 6. Essa passagem bíblica, desde muito cedo, ficou conhecida como o Shema, né? Deuteronômio 6, 4 e 5. Shema é uma palavra hebraica que representa as duas primeiras palavras da seção da Torá, que conclui a profissão de fé central do monoteísmo judaico. O que eu quero dizer é que é um chamado ao monoteísmo, ao culto, à devoção de uma só divindade, o Deus de Israel. O Shema, ela serve como uma confissão de que só existe um único e verdadeiro Deus. Queridos, essa confissão atravessou os séculos, desde o tempo de Moisés, até ser parte fundamental do culto na sinagoga nos tempos do pós-exílio babilônico. Apesar de toda a revelação especial de Deus através das Escrituras, o povo de Israel por diversas vezes falhou em adorar o verdadeiro Deus. Os israelitas se envolveram em constantes casos de idolatria que se seguem até os dias de hoje. Já no Novo Testamento também encontramos muito claramente a afirmação de que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, é revelado à humanidade pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Podemos ler isso em João capítulo 1, versículos de 1 a 18, Marcos capítulo 12, Atos capítulo 22. Além do Novo Testamento, que desenvolve com mais profundidade a doutrina da diversidade de pessoas que há na unidade de Deus, nós estamos falando aqui da Trindade Santa, o único Deus verdadeiro que subsiste em 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. A teologia chama esse complexo conceito bíblico de doutrina da Trindade. Como é um complexo conceito bíblico que levou esse nome de Trindade, é um assunto vasto, é um assunto que gera muitas polêmicas e dúvidas, então não quero entrar muito nesse assunto. Eu deixo para você consultar aqui no canal um vídeo ou 2 vídeos que tem por título A Presença da Trindade no Antigo Testamento, vídeo 2, A Presença da Trindade no Novo Testamento. Tem esses 2 vídeos aqui no canal, aí você vai entender tudinho, até a origem da palavra Trindade e o que significa. Então assista esse vídeo para você compreender esse assunto, é um pouco complexo, mas dá para entender bem direitinho aí. Ok, queridos? Pois bem, a Bíblia é enfática ao afirmar que o único Deus verdadeiro criou todas as coisas. Isso nós estamos falando desde o começo. Em 6 dias, Deus criou o mundo em que habitamos e no 6º dia criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso registrado em Gênesis no capítulo 1. Também é interessante saber que a palavra utilizada para se referir ao ato criativo de Deus, no original ali, no texto de Gênesis, é bara. Esse verbo hebraico aparece na Bíblia apenas ligado a Deus. Isso porque essa palavra hebraica implica na ideia de um milagre completo, no sentido de enfatizar que o único Deus verdadeiro criou
tudo, aí se apregou essa palavra no original, para o Deus Criador. Só se apregoa para Deus. Então, desde o começo da Bíblia, no original, nós já vemos aí na raiz da palavra que só existe esse Deus verdadeiro. Isso mostra, querido, que Deus é soberano sobre tudo. Ele criou todas as coisas unicamente pelo beneplácito de sua vontade. A própria criação proclama o único Deus verdadeiro. A própria criação. O salmista Davi, ele declara no Salmo 19, versículo 1, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aí mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 1, versículo 20, ele também escreve sobre esse conceito e diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Querido, sendo assim, a doutrina de que só há um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, céu, universo, terra, ser humano, não precisa recorrer à comprovação científica ou qualquer coisa nesse tipo aí. A própria criação aponta para essa verdade que também é revelada. De forma muito clara nas Escrituras, isso é revelado. Como escreveu o autor do livro de Hebreus. Por ser um texto muito elucidativo, eu irei ler e fechar esse estudo aqui agora. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. Então, até o nosso próximo encontro aqui no canal. Fique em paz. Ao único que é digno de receber a honra